Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Fica em casa, mas não se esqueça de si, dos seus, dos nossos. Fica em casa, mas não se feche do mundo. Fica em casa, mas deixe que da sua janela entre a luz do sol todos os dias. Fica em casa, ajude-nos a fazer a diferença. Cuide de quem nos ajuda, sendo um soldado com identidade. Por isso, fique em casa e abra as portas à solidariedade. Por si, por nós, por Portugal. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação Covid-19 que a SPT SIC Internacional transmite todos os dias em direto os seus estúdios em Newark. Portanto, é um prazer estar consigo. Aqui lhe tentamos dar os últimos acontecimentos relacionados com este surto de vírus que tem alterado completamente o mundo. Pode seguir-nos em www.facebook.com/spttelevision. E não há, de facto, pode fazer o share, é uma coisa que lhe agradecemos também, e um likezinho, também não custa nada. Portanto, não há maneira de fazer baixar estes números, Ricky, pois não? Olá Luís, muito boa noite, senhores telespectadores, boa noite também para si em casa. Os números não baixam. Em Nova Iorque são já 130 mil os casos, perto de 5 mil mortes. New Jersey, 41 mil casos e atingimos um número que isso é impensável há um par de dias, 1000 mortes. Houve hoje uma grande tragédia em Aveiro. Com certeza que os senhores telespectadores ouviram falar de 15 mortos no lar da Santa Casa da Misericórdia de Santa Clara e 90 pessoas infectadas. O presidente da autarquia, Ribal Esteves, diz que não há material médico para combater este surto. E, concretamente, também sabemos que há dois mortos no lar de Estarreja. Tivemos o prazer de conversar com Ribal Esteves, o líder da autarquia aveirense. Exatamente. Este é um combate, obviamente, que sabemos difícil, como é lógico, e estamos todos também a aprender, nomeadamente os nossos especialistas, os médicos, está toda a gente a aprender a combater uma operação desta natureza. Mas há uma aprendizagem que se tem já há muito tempo. É preciso ser rápido, é preciso agir depressa, nomeadamente naquelas que são as populações de risco. E os idosos são populações de risco. Todos sabemos disto. E, portanto, quando num lar há uma referenciação de um positivo que seja, de alguém sintomático, que estando sintomático faz um teste e dá positivo, é preciso agir imediatamente. Os 100 testes que foram feitos a semana passada no lado da Misericórdia deviam ter sido feitos há 2 semanas atrás. Porque, obviamente, tínhamos agido mais cedo, tínhamos cadastrado os casos e, seguramente, tínhamos dado muito menos tempo ao Covid-19 para passar para mais pessoas. É por isso que estes números que surgiram hoje, num lar que é um lar grande, mas, obviamente, os números são muito expressivos, muito violentos, são um grito de alerta que nós fazemos ao Ministério da Saúde em Portugal, que tem tido uma gestão logística péssima neste processo. São um grito para que não tenhamos números destes em mais lar nenhum. E isso exige que se atue depressa, que haja materiais, porque há pessoas, há boa vontade, há gente competente no terreno, sem dúvida, nos lares, nas autoridades de saúde e nos hospitais. E nós temos em Aveiro falta material e o nosso abastecedor destas componentes dos testes, questões mais de clínica, de medicina, é o Ministério da Saúde e, obviamente, não pode acontecer o que aconteceu hoje em Aveiro, em que o nosso hospital, que é o abastecedor principal, chega à ruptura de estoque. Havia 2 lares à espera que chegassem as pessoas, os técnicos, com tudo programado para fazer testes, que foram adiados por falta de material, por termos entrado em ruptura. E, portanto, que estes números e com a ajuda da Comissão Social, que nós muito agradecemos, a vossa atenção, sejam esse grito de alerta. É preciso ser mais competente, é preciso que não haja só material nas conferências de imprensa, que tem sido uma fartura. As conferências de imprensa da Sra. Ministra
e da Sra. Diretora-Geral de Saúde, é uma fartura de material, mas de facto aqui no terreno é uma escassez ao ponto a que chegamos de ruptura, e só estamos a falar de intervenção prioritária, não estamos a falar de ir aos lares todos e fazer tudo. Não, sabemos, obviamente, que há recursos limitados. E há também problemas com outros lares, creio eu, na Mortosa, em Ilhavo e também em Estarreja, creio eu. Exatamente. Ontem mesmo fiz uma reunião dos 11 presidentes de Câmara da Comunidade Municipal da Região de Aveiro. Somos equipa, estamos todos a trabalhar em equipa, e no que foi um levantamento sobre prioridades, apenas em lares prioritários onde há sintomatologia ou já referenciação de positivos, temos casos em Aveiro, em Ilhavo, Alvegaria Velha, Estarreja, Mortosa e Severo do Voga. E, portanto, estamos a falar de 6 frentes com prioridade, não estamos a falar de ir a todo o lado, como é evidente, e é este grito de alerta que hoje decidi dar. Chamei o Primeiro-Ministro, a nossa Ministra que tutela as autarquias, o Presidente da República, porque isto não pode ser. Nós temos que ser mais competentes, temos que exigir que a gestão péssima que tem sido feita ao nível da logística, não é a outros níveis. Temos bons profissionais, gente a trabalhar, a lutar, a isso estamos a um nível muito alto. Nestas carências na distribuição dos materiais, onde é que eles andam? Está para chegar um caminhão a distribuir este tipo de equipamentos aqui à região centro do país e à região de Aveiro. Faz na próxima quinta-feira 15 dias que ele está para chegar, e estas viagens não podem, obviamente, demorar 15 dias. E, portanto, foi um grito de alerta. Esperemos que ele seja consequente para não voltarmos a ter esta notícia, que nós não queremos ser notícia de números tão expressivos de incidência de Covid positiva nos nossos lares. Ribal Esteves, inadmissível, Ricky. Como é que é possível? Inadmissível e preocupante, porque nós temos o exemplo de Espanha, de Itália, e não queremos chegar a uma situação como a ocorrida naqueles 2 países, em que a falta de recursos levou a um número enorme de mortes. Estamos a falar em 10.500 em Espanha e quase 14.000 em Itália. Ainda não tinha acontecido em Portugal 15 mortos num lar e 90 infectados. É uma coisa terrível, não é? Uma coisa terrível, e para mim o que me chama a atenção é que Ribal Esteves fala numa reunião entre diferentes autarcas. Quer dizer que aquilo que aconteceu em Aveiro pode muito bem vir a acontecer em Estarreja. Por isso é que eles chamam um grito de alerta. Um grito de alerta. E isto, nós tivemos o prazer de falar com outras pessoas, e no decorrer do programa vamos ver o que é que estamos a dizer. É fundamental estarmos preparados para essa situação. E por falarmos em preparação, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, lançou um alerta aos portugueses para ficarem em casa nesta semana de Páscoa. Quero dirigir-me aos nossos compatriotas que residem no estrangeiro, aos nossos queridos imigrantes e aos seus descendentes. Há uma bela tradição em Portugal, que é milhares de imigrantes nos visitarem, regressarem temporariamente às suas casas, às suas terras de origem, para ver os seus e as suas famílias. Mas este ano isso não pode acontecer. A pandemia a isso obriga. Este ano todos nós temos de ser muito rigorosos para nos protegermos a nós e para protegermos os outros. E este ano nós não podemos sair das nossas casas, a não ser para fins essenciais. Nós temos de nos manter nas nossas residências, o que quer dizer que os nossos queridos imigrantes que residem no estrangeiro têm de se manter no estrangeiro, não podem viajar para Portugal. Aliás, se o fizessem, teriam que ficar confinados, teriam que ficar isolados, e isso seria muito triste. Por isso mesmo, queridos compatriotas que vivem no estrangeiro, tenham consciência de que com o nosso esforço, com o nosso sacrifício, vamos vencer esta luta contra a pandemia e no futuro vamos poder nos encontrar fisicamente. Até lá, cada um em sua casa e todos unidos nos nossos corações. Augusto Santos Silva, preocupado com as movimentações dos portugueses, sobretudo nesta altura de Páscoa.
e também muito preocupado com as fronteiras de Espanha para Portugal, na medida em que muitos espanhóis vêm passar a quadra a Portugal, não é? E isso é um ponto fundamental, porque ao vir a Portugal, só o facto de atravessar a fronteira terrestre de Espanha pode trazer consigo diversos problemas, não só a si, mas também aos seus entes queridos. Então não vale a pena claro, arriscar, porque isto é uma situação que lamentavelmente está a afetar todos, não só em Portugal, mas também aqui nos Estados Unidos. E falar nos Estados Unidos, vamos dar um saltinho aqui aos Estados Unidos. Nova Jersey e Nova York são os epicentros neste momento deste surto de Covid-19. Como é que está a situação? Hoje os dois governadores foram claros que houve uma pequena acalmia, mas o pico do problema, quiçá só daqui a uma semana. Portanto, o chamado Apex. Correto. Poderemos ver oscilações dos números, mas a verdade é que é fundamental ficar em casa. Só para dar uma ideia, em Newark, 1/3 dos casos detectados no condado de Essex estão em Newark. De ontem para hoje morreram 15 pessoas. Em Elizabeth os casos já passaram para cima de 1.200. Portanto, todos os dias na rua, nós, tu, eu, Luís, ouvimos o nome de pessoas que nós conhecemos que possivelmente estão afetadas. Ontem nas redes sociais eu notei que 2 ou 3 pessoas faleceram das nossas relações. Portanto, é fundamental, mesmo que os números aparentemente estejam um pouco mais calmos, manter a calma e não vacilar, ficar em casa. Em Yonkers, uma dessas pessoas que faleceu também por causa do Covid. E o que é que Ras Baraka disse a este propósito? Vamos ouvir Ras Baraka. Today we have 1,569 people who are positive for the coronavirus in the city of Newark. 1,569 people. Yesterday we were at 46 deaths. Today we are at 60. Let's pause and think about that for a minute. Yesterday we were at 46 deaths. Today we were at 60 deaths in the city, right? In less than 1 month. In less than a month. 60 deaths in less than a month. The death rate of this virus in Newark is 10, 20, 30 times higher than that of the seasonal flu. So all of those things that you saw out there earlier, this isn't like the flu. The flu is more deadly than this. Not true. This virus is 10 times more. You can catch this virus, or the virus can be spread 10 times faster than the flu can, or 10 times more than the flu can be spread. You can now get it just by people talking by you, by people breathing close to you. You understand what I'm telling you? People who talk by you, people who breathe by you, not just sneezing or coughing, people who are talking and breathing, right, by you. You can walk right into that. This is why it is essential that you do not come out of the house at all. And if you do, that you must wear a mask, and that you advocate people around you to wear a mask. That when you walk in the store, that the people in the stores have a mask. The store is closed in, densely populated, a lot of breathing, a lot of coughing, a lot of talking. That is in the air. It is in the air. When you walk into ShopRite, when you walk into the corner store, when you walk into the Walgreens, in the pharmacy. That's why you put a few people in there at a time, but they have to have on masks. Ras Baraka com 2 mensagens claras. Primeira, que o coronavírus não é o normal flu, não é uma normal constipação. O modo como se propaga é 30 vezes superior. E depois que os 6 pés de distância devem ser observados, mas quando antes nós referíamos que através da tosse é que podia ser transmissível, agora o simples falar de uma pessoa para outra, Luís, pode ser um problema. Por isso usar máscaras é fundamental. Ele tem feito tudo o que é possível, desde os lockdowns às multas, ao encerramento de estabelecimentos. O máximo que pode fazer agora é fazer o lockdown completo, já não há mais nada a fazer, não é? Os números são completamente loucos. 824 multas, 44 estabelecimentos não essenciais
encerrados na cidade de Newark. As pessoas devem estar loucas, ou os deuses, como queiras, Luís. Porque... E como é que está Chris Bollage? Chris Bollage, tivemos a oportunidade também de falar com ele e deu-nos em traços gerais aquilo que se passa em Elizabeth. As of today, there's a total of 1,214 cases in the city of Elizabeth. In New Jersey, at least 37,505 have tested positive, though approximately 85% of those cases have been mild or moderate, according to health officials. The County of Union has provided thousands of tests at the COVID-19 drive-through testing site at Kean University this past week. I'd like to thank all the dedicated staff who continue to run this center daily, including our very own Elizabeth Public School nurses and our Elizabeth Police Department, as well as first responders. And due to the overwhelming number of patients at Trinitas Regional Medical Center, I've been in discussions with the governor's office and the president of Trinitas. I've offered a few locations in the city of Elizabeth for optional field hospitals in areas like the Dunn Sports Center, the Mills at Jersey Gardens, the parking lot at Kean Universities, hotels, and possible dorm rooms. I continue to urge all of you to practice social distance at least 6 feet apart. This weekend, the police issued approximately 10 summonses to those who are not following these protocols, and we will continue to enforce these rules. In other news around Elizabeth, I'm happy to announce that our free food distribution program has expanded after I and Freeholder Sergio Granados spoke to World Central Kitchen about increasing the number of meals being given out to our residents. Not only did they increase the meals, they more than doubled the amount at each location: the Stephen Sampson Senior Center, the O'Donnell Dempsey Center. Residents can pick up Monday to Saturday between 12 p.m. and 2 p.m. Mas nem tudo é mau, nem tudo pode ser mau, e os convites que se fazem das figuras públicas e privadas é para que todos nós tenhamos um sentido único e caminhemos naquele sentido único que é o distanciamento, as máscaras, as luvas, o cuidado que é preciso ter. E há uma notícia muito interessante que eu apanhei hoje. Bill Gates fez hoje a sua primeira experiência de uma vacina num ser humano, de uma equipa que ele próprio subsidiou e que se envolveram neste projeto. Portanto, foi a primeira vacina. E já não falo daquilo que Donald Trump disse ontem em relação aos 29 milhões de comprimidos que também, com a aprovação muito rápida do FDA, foram já estão a ser comercializados. Não é? Há dois pontos fundamentais aqui, Luís. Número um é que as grandes companhias farmacêuticas, os grandes tubarões do mundo, estão empenhados em chegar a uma solução. E depois, portanto, a outra situação tem a ver com a estabilidade económica. Donald Trump, por exemplo, hoje já começou a falar num segundo pacote de estímulos, porque a realidade é esta. Vai durar mais tempo. Vai durar mais tempo e temos que estar preparados, porque, por um lado, estamos a trabalhar numa solução médica, mas, por outras pessoas têm que viver, têm que continuar a ser. Também em Coimbra, os portugueses e alguns cientistas portugueses estão a tentar, através do plasma extraído de doentes que já foram curados, arranjar um medicamento que possa temporariamente reduzir os efeitos deste surto. Essas experiências bem na linha daquilo que aconteceu na Turquia, onde foi usado, portanto, o sangue de pacientes que recuperaram para uma possível solução. Portanto, o Japão também já fez, a China já múltiplas. fez. Eu tenho a certeza que muito em breve alguma coisa vai suster este surto. Vai suster porque não só aqui nos Estados Unidos, mas em todas as outras partes do globo, os problemas são graves, e nós tivemos o grato prazer de falar com o coordenador científico da Universidade Nova de Lisboa e da Católica, o Dr. Ricardo Batista Leite. Bom, antes de mais, obrigado pelo convite, e é sempre um gosto também poder falar com as nossas comunidades, da qual eu também
no fundo, faço parte, como tendo nascido em Toronto. Dito isto, olhando para a pandemia a nível global, de facto, há uma transição neste momento do Sudeste Asiático para a Europa e agora para os Estados Unidos, do centro da epidemia, que já atingiu mais de 1 milhão de pessoas, mais de 50 mil mortes em todo o mundo. E, portanto, é uma pandemia com consequências devastadoras do ponto de vista da saúde, e ainda diria que estamos no início, no caso dos Estados Unidos, na Europa a meio, e ainda há um grande risco e um receio da comunidade internacional que depois se possa expandir para os países de baixos rendimentos, no chamado Sul global, na América Latina e África. E, portanto, há consequências de saúde, mas há também consequências sociais e económicas devastadoras. O facto de estarmos todos fechados em casa, em isolamento, com a economia parada, tem consequências de facto desoladoras, e o Fundo Monetário Internacional já veio alertar que as consequências económicas serão mais graves do que a crise de 2008. E, portanto, a seguir a esta crise teremos uma outra, que é a crise económica e social, que todos teremos que estar unidos, e aí faço votos que haja de facto um espírito de cooperação transatlântica entre a Europa, os Estados Unidos e o Canadá. Dito isto, eu creio que, olhando para o caso específico de Portugal, e agora focando na saúde, nós não tínhamos outra hipótese senão esta travagem a fundo, digamos assim, pedindo a todas as pessoas para ficarem isoladas voluntariamente nas suas casas, tal como na maioria dos países onde, de facto, o vírus já atingiu proporções significativas. E vemos o caso da Suécia, que optou por um caminho diferente e agora está a voltar atrás, porque já percebeu que manter as escolas abertas está a ter consequências devastadoras do ponto de vista da mortalidade. Em Portugal hoje ultrapassamos a barreira dos 10 mil casos de pessoas infectadas, temos 266 pessoas que morreram. Nós temos centenas de pessoas internadas nos hospitais, nos cuidados intensivos, e portanto a situação é preocupante. Mas também, numa nota positiva, se não tivéssemos fechado a escola, se não tivéssemos tomado as medidas de pedir às pessoas para ficarem em casa, de manterem o distanciamento social, de lavarem as mãos, o conjunto de medidas que estão a ser recomendadas, nós hoje estaríamos numa curva ainda pior. O que é que os nossos dados na universidade nos dizem? É que a nossa evolução, apesar de tudo, até o momento, conseguimos, ao contrário do que no início parecia, conseguimos neste momento não acompanhar a Espanha. Estamos melhores do ponto de vista da trajetória de novos casos que a Espanha. Em relação à Itália, ainda não se consegue perceber se estamos melhores ou equiparados. Temos que aguardar a tendência dos próximos dias, mas uma coisa é certa, quer em relação ao outro, pelo menos os dados preliminares mostram que temos menos mortalidade. Porém, eu tenho que chamar a atenção que nesse campo é porque o sistema de saúde italiano e espanhol, enquanto o sistema de saúde aguentava, digamos assim, que não atingíamos a capacidade, também apresentava baixa mortalidade. O problema foi quando se ultrapassou esse limite. E esse é o grande receio para Portugal. E, portanto, eu diria, para além da necessidade de testarmos muito mais pessoas do que estamos a testar, e de garantir a proteção, equipamentos de proteção para os nossos profissionais. Temos demasiados médicos e enfermeiros infectados, e eles é que estão na linha da frente, esses homens e essas mulheres. Mas nós precisamos de garantir que tenhamos os ventiladores, as máquinas de diálise, as unidades de cuidados intensivos em quantidade suficiente para o número de doentes que vão precisar. Será uma pequena percentagem do total de infectados, mas pode ser a diferença entre a vida e a morte destas pessoas terem acesso a estes equipamentos, porque nós não temos, infelizmente, ainda nenhuma vacina e também não temos nenhum tratamento. Ricardo Batista Leite, muitíssimo obrigado. E Luís, fundamental entendermos o que foi dito aqui, portanto, que se o nosso sistema de saúde em Portugal atingir um limite, a taxa de mortalidade pode subir drasticamente. O Primeiro-Ministro disse há uns tempos que estávamos preparados para tudo, mas não estávamos. O caso específico de Aveiro. Sim, o Ribal Esteves disse, e também o Ricardo Batista, nós não estávamos de forma alguma preparados para uma catástrofe deste género. Agora, o que é importante é conseguir o máximo número de ventiladores
e de material médico zaragatoso e o mais, máscaras, capas, equipamento médico que possa ajudar os profissionais a tentarem resolver este problema. É fundamental unir esforços de modo a concentrar energias para ultrapassar uma crise que poderá ter um epicentro durante esta semana. Sim. Antes de continuares, eu tenho a indicação de que Boris Johnson, provavelmente já viram nas redes sociais, o primeiro-ministro do Reino Unido, foi hospitalizado, está em estado grave, em estado crítico, numa unidade de cuidados intensivos em Londres. Boris Johnson tinha sido infectado, tinha tentado recuperar na sua própria casa, mas 5 ou 6 dias depois foi acossado com uma febre muito alta que continuou e obrigou os médicos ao seu internamento. E esta notícia leva-nos a concluir que a doença pode bater à porta de qualquer um. E você em casa, portanto, se tem alguns dos sintomas associados a este Covid-19, febres altas, diarreia, vômitos, não vacile, se vive no condado de Essex, ligue para o 973-324-9950, um profissional de saúde estará lá para falar consigo, fazer a primeira triagem para ver se necessita de um teste. Se vive no condado de Union, pode ligar para o 908-373-5105. É fundamental, o número de casos estão a subir, também porque estão-se a fazer mais testes, mas é fundamental que se mantenha a par, fique em casa, mas acompanhe o seu próprio estado. Vamos a Portugal de novo, porque Portugal tem sido praticamente assolado totalmente por este Covid-19, desde norte a sul, como hoje já mencionámos no norte, mas o sul também, embora no interior do país os números sejam ligeiramente mais agradáveis. Mas decidimos saber como é que a autarquia de Óbidos estava a lidar com o problema e falámos com o autarca Humberto Marques. Começo por cumprimentar toda a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, no Canadá, enfim, em toda a parte do mundo que vive este drama deste agente biológico que é invisível e, portanto, espero encontrá-los de perfeita saúde e deixo aqui uma mensagem de resguardo, que se protejam, porque essa é a medida mais forte que nós temos ao nosso alcance. Dizer-lhes que é com alguma esperança que estamos a viver no Concelho de Óbidos, com um conjunto de medidas que avançamos antecipadamente ao agente biológico e, portanto, ao Covid-19. Hoje Óbidos tem apenas um caso de Covid-19 e que nem sequer é de um residente em Óbidos, portanto é de um estrangeiro, de um espanhol, e que efetivamente aquilo que temos vindo a fazer é muita contenção, pedir às pessoas para ficarem em casa, para seguirem as recomendações da saúde, quer do ponto de vista dos cuidados com a proteção, quer do ponto de vista da higiene respiratória, mas sobretudo ao isolamento social. Sei que é difícil, é muito complicado as pessoas segurarem-se semanas e semanas em casa, mas se todos fizermos este combate, este isolamento, nós vamos conseguir duas coisas. Vamos conseguir, por um lado, conter este agente biológico e vamos, por outro lado, conseguir ficar bem de saúde e transmitir essa boa saúde aos que nos são mais próximos, aos familiares, aos amigos. Este é o tempo em que temos que trocar o beijo e o abraço físico pelo beijo e o abraço virtual. É um tempo de contenção, um tempo em que os portugueses sabem bem fazer isso, um tempo patriótico em nome de todos, seja aqueles que estão a viver hoje no país, seja aqueles que estão imigrados nos Estados Unidos ou noutros estados.
E, portanto, deixo aqui um apelo de enorme esperança de que Óbidos tem vindo até hoje conseguir antecipar a este agente biológico, muito por estas medidas, e obviamente quanto mais rápido nós vencermos este agente biológico, mais rápido conseguimos de facto entrar na economia real, na criação de riqueza, porque bem sabemos que os Estados Unidos em particular está a viver um drama extraordinário que não há memória desde 2008, com o aumento da taxa de desemprego, mas eu estou certo que se fizermos bem as coisas, se nos conseguirmos antecipar ao agente biológico com essas regras todas de isolamento, nós vamos conseguir recuperar a economia, vamos estar bem de saúde e vamos conseguir retomar o nosso trabalho em perfeitas condições. O autarca de Óbidos, Humberto Marques, a falar de esperança. Foi a palavra que sobrou do discurso dele e das palavras dele e que é uma das coisas a que nos temos que agarrar, obviamente. Temos que nos agarrar porque notamos que todos queremos atingir esse objetivo. Claro. Não se sabe ainda muito bem como vamos lá chegar, mas começam a haver sinais positivos. Um deles, temos sido contactados, e não praticamente diariamente, com questões relacionadas com os seguros médicos. Portanto, pessoas que começam a receber do Fundo de Desemprego e que, na iminência de perderem o seu trabalho, podem também perder o seguro médico, que se torna fundamental quando estamos no meio de uma pandemia. Claro. E nós tivemos a oportunidade de fazer essa pergunta a Eliana Pintor-Marim, a legisladora por New Jersey, no Distrito 29. Vamos ouvir. Quais são as opções, Eliana, que o Estado de New Jersey oferece para uma pessoa que tem que ir para o Fundo de Desemprego e que está em risco de perder o seu seguro de saúde? O que é que podem fazer? Ricardo, é uma pergunta muito boa. O meu escritório, por acaso, também tem recebido várias chamadas sobre este assunto. Então, tem três maneiras, não é, que nós podemos fazer. Número um, por vezes as pessoas que foram mandadas embora do trabalho, eles têm uma coisa que chamam-se COBRA, não é? Se eles têm seguro, eles podem pagar uma percentagem, e COBRA normalmente é por seis meses, não é? Que a companhia deixa a pessoa pagar a sua porção para o seguro, não é? E então, após os 6 meses, então termina. Isso é a primeira opção. Segunda opção, nós, por acaso, contactamos o nosso congressista localmente, e estamos a ver se, por acaso, temos uma abertura que é para o Federal Exchange, não é? Que é o que todo mundo chama que é o Obamacare, que é o Affordable Care Act. Então, temos à espera dessa resposta se uma pessoa que foi mandada embora, não é? Tenha o termo de layoff, se qualifica para conseguir ter o Obamacare. Então, logo que nós temos essa resposta, Ricardo, depois a gente fala de volta com vocês, não é? E depois, terceiramente, não é? New Jersey temos uma opção muito, muito boa, que é o que chama-se o New Jersey Family Program. New Jersey Family. E isso é o seguro que o Estado dá, não é? Que pode aplicar. Podem ir no meu Facebook, que eu coloquei lá quais são as qualificações, quanto a que as pessoas ganham, não é? E se qualificam, não é? Obviamente também podem contactar o meu escritório para saber disso, que é 973-589-0713. Eliana Pintor, com 3 diferentes opções relacionadas com o seguro de saúde, Luís, e 3 opções que são fundamentais nós entendermos. Eu aproveito para responder a uma das pessoas das nossas redes sociais que perguntou se uma pessoa não tem seguro de saúde pode ser atendido num hospital. Os testes do Covid-19, do coronavírus, são completamente gratuitos, independentemente de você ter seguro médico ou não ter seguro médico. Nós já demos
os 2 números de telefone se vive em Essex County. Indocumentados, inclusive. Indocumentados, inclusive. Quero também dar outro número de telefone, se não tem seguro social ou se não tem seguro completamente, pode ligar para o 1-800-734-7083. É o número direcionado em New Jersey para apoiar pessoas nessa situação. Eu tenho mais um número para si, o 589-3890, que é o número do nosso estúdio. A partir de agora temos a linha aberta para poder conversar consigo e tentar tirar-lhe algumas dúvidas ou ajudá-lo naquilo que possamos fazer. De forma que é muito importante saber que hoje as bolsas, a bolsa subiu quase 1.600 pontos, quase 7%, o que é uma coisa estranha. É estranha, mas faz sentido, porque quando a curva começa a decrescer, as pessoas, a esperança aumenta e então a economia está automaticamente aumenta o investimento também, não é? Aumenta o investimento. Vamos para Harrison. Muito boa noite, Harrison. Faz favor. Boa noite. Boa noite, faz favor. Estou no ar? Tá. Eu queria fazer só uma pequena pergunta. Eu ouço sempre o vosso programa e eu vejo que vocês dão notícias de praticamente de todas as partes aqui, de New Jersey, fora de New Jersey, Portugal e tudo. E aqui, a vossa vila de Harrison, nunca vi nenhuma pergunta. O que é que se passa com Harrison? Vamos lá tentar responder. Eu posso responder. Portanto, eu entrei em contato direto com o Mayor James Fife. A única resposta que obtive foi o reconhecimento de 66 casos na quinta-feira à noite, portanto, sexta-feira de manhã, na Vila de Harrison. A pergunta foi feita numa dinâmica de entender, devido à proximidade dos transportes públicos da estação de Pat, qual seria o impacto. Até o momento não nos foi possível falar com o Mayor Fife, esperamos poder fazê-lo brevemente. E já agora também o Mayor de Kearney, Alberto Santos, já há informação sobre Kearney? A última informação que tivemos de Kearney eram de 76 casos, também no fim de semana, com 3 mortes. Esperamos amanhã ter uma informação mais atualizada, se bem que no condado de Woodson são cerca de 4.400 casos, com 92 pessoas que pereceram a esta doença. Claro, é muito difícil falarmos de todas as comunidades onde há portugueses. Vamos tentando, no decorrer desta semana, também ir até Long Branch, já nos perguntaram, e Perth Amboy. Vamos fazer o possível por trazer amanhã informação mais concreta, se ela for divulgada. Porque muitas vezes são os políticos não divulgam os números. Muita da informação, portanto, nós temos números gerais, mas sabemos que você em casa quer chegar ao fundo da questão, quer saber exatamente aquilo que lhe toca. Por exemplo, a semana passada, no último programa, nós pudemos dar o número de casos por código postal na cidade de Newark. Foi uma das perguntas pedidas ou feitas também a outros condados. Estamos à espera, porque a ideia é exatamente ir ao encontro das suas necessidades. Mas, Luís, só para referir algo que eu penso que é verdadeiramente importante, aqui em Newark, e peço desculpa, estou a voltar a Newark porque temos uma grande comunidade aqui, se quer comprar casa em Newark, a cidade está a oferecer $5.000 a fundo perdido para esse investimento. Portanto, contacte a cidade. Sim, é uma vantagem. New Jersey, muito boa noite, por favor. Olá, boa noite. Olá, Luís. boa noite. Boa noite, Luís. Luís, eu queria fazer uma pergunta que diga. semana passada vocês tinham esclarecido que o casal que fizesse mais de $198 mil, se tivesse filhos menores, que iam receber $500. Isso será verdade? Desculpe, pode repetir a sua pergunta? Se o casal que fizesse mais de $195 mil e uma criança que ia receber os $500, ou não? A informação que nós temos é que até menos de 198 mil a criança vai receber, mais de 198 mil não recebe. Portanto, o threshold, como dizem os americanos, é $198 mil. Se é 197 mil, se calhar são... Quem faz $198 mil, $500 também não deve fazer muita diferença. A pergunta é a seguinte:
Um amigo meu faz ele e a esposa e tem um filho menor. E Sim. depois fazer o income taxes e o outro disse, não vai receber. E quanto é que ele faz por ano? Faz, ele passa esse limite, ele e a esposa. Se passa ao limite, Se passa ao limite não vai receber nada. não vai receber nada, não. Olha, Está certo. estava a perguntar. Se passa ao limite não recebe Obrigado. nada. A explicação Obrigado. está dada. Os tais 198 mil que toda a gente gostaria de ganhar para não ter que pedir os tais $500. Para não ter que pedir, e os primeiros cheques, Luís, devem estar aí no dia 9, dentro de 2 dias. Dentro de 2 ou 3 dias. Mas atenção que já há grandes problemas com vigarizes na internet, grandes problemas. É E vamos fundamental. começar a alertar o público para isso. Se receber uma carta, um e-mail, a pedir, olha, dê-me a informação toda, a sua informação, para que podemos mandar o dinheiro, não faça isso. Chamadas telefónicas também. Espero que chegue. Espero que chegue. Vamos para Newark. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite, Sr. Rick. Boa noite, faz favor. Boa noite. Programa. Sim. Eu exponho o seguinte, eu tenho um amigo que, portanto, está cá há vários anos, trabalha, recebe em cheque e não está legal. E desconta, desse cheque desconta para o Estado. Ao fim dos anos, pronto, cada ano ele faz as suas taxas e paga, portanto, ao Estado. Ele tem algum direito, algum recebimento, ou, pronto, neste momento encontra-se desempregado, algum direito a receber do governo ou alguma coisa? Não, lamentavelmente não, porque vejo que a pessoa faz os seus impostos como deve ser, mas como não tem o número de seguro social válido, não pode qualifica. ter, atenção, nem os Tax ID Numbers. Nem os Tax ID Number. É Portanto, é fundamental porque deram para comprar casa, não dão para receber a ajuda. Exatamente, exatamente. Se a pessoa não tem a sua legalização feita, mesmo os Tax ID Numbers não dão acesso a este subsídio. Algo que está a acontecer em várias cidades é, portanto, ajudas que a cidade está a facultar para essas pessoas. Sim. Muito boa noite, Newark, faz favor. Agora, tenho que fazer uma pergunta Diga. a vocês, ao Luís Pires ou ao Ricky Durães, sobre uma pessoa, uma senhora, que é a minha inquilina. Ela não faz taxas, está desabilitada, está no unemployment, está no Social Security, anyway. E a pergunta é, ela vai receber, tem o direito a receber os $1.200 que o governo está a oferecer ou não? Sim, portanto, se recebe menos de $69 mil por ano, vai receber os $1.200. Mesmo estando desabilitado. Qualifica para receber? Qualifica para receber. Pronto, muito obrigado. E eu tenho uma notícia de primeira mão. Muitíssimo obrigada, Paula Rodrigues. Tenho um update nos casos em Kearney, 259 a lamentar 5 mortes. Muitíssimo obrigada, Paula, por nos manteres informados. E amanhã, por certo, o Mayor Santos confirmará esse número. Então vamos até Norte Newark. Muito boa noite, por favor. Boa noite, amigo Luís Pires e Ricky Durães. A minha pergunta é esta. Porquê esta imposição das pessoas com mais de 65 ou 70 anos terem que ir aos supermercados às 6 da manhã, das 6 às 7? Qual é a razão disso? Podem-me dar uma pequena ideia sobre isso? Eu posso lhe dizer assim. Obrigado, boa noite. É fácil, eu explico já. Isso foi uma norma estabelecida para favorecer as pessoas mais idosas. Portanto, entre as 6 e as 7 da manhã, ou entre as 7 e as 8, não sei qual hora, portanto, havendo espaço disponível para as pessoas com mais idade, as pessoas podem se deslocar a uma distância de 6 pés, perfeitamente à vontade, sem qualquer problema, e têm prioridade nas compras e nas caixas. Portanto, é uma vantagem. É uma vantagem, elas podem ir a qualquer outra hora. Exatamente, a qualquer hora. A qualquer hora, mas, portanto, durante esse período, portanto, tem atendimento prioritário. Eu vou para Newark mais uma vez. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Faz favor. As pessoas que já tiveram o coronavírus
terão possibilidade de o voltar a ter novamente? Não. Olha, essa é uma pergunta de $1 milhão, porque há cientistas que dizem que não, há outros que dizem que poderá acontecer um novo surto já no próximo outono ou no próximo ano. Eu tive o prazer de falar com 2 ou 3 profissionais de saúde durante este final de semana que me disseram que não têm conhecimento ainda de uma situação dessa, devido também, portanto, ao facto de ser algo novo, mas que é possível que uma pessoa que tenha o sistema imunológico baixo possa voltar a ter, a ser infectado pela doença. Exatamente, mas entretanto, se uma vacina aparecer no prazo de um ano, pronto, a situação ficará parcialmente resolvida, o que é muito agradável, porque nós temos a certeza que isso vai acontecer, ainda que tenhamos que esperar algum tempo. Ainda que tenhamos que esperar algum tempo, mas vale a esperança, não? Já falámos várias vezes. Sim, já falámos em esperança, não temos outra solução. Mas vamos para Newark outra vez. Hoje Newark bate todas as outras terras aos pontos. Muito boa noite, faz favor. Portanto, é só recalcar aquilo que os senhores têm dito, tem sido uns... É incrível, é incrível. Eu hoje contestei, ontem presenciei o problema das luvas no parking lot dos supermercados, que é incrível, é inacreditável. Em frente ao contentor do lixo, a pessoa põe as luvas no chão. Nas casas de banho, que felizmente têm a dignidade, os seus, portanto, responsáveis, manter as casas de banho em condições altamente limpas e higiênicas, a pessoa põe as luvas no meio do chão dentro das casas de banho com 4 contentores de lixo. É realmente que eu acho que as pessoas são surdas por natureza ou são mesmo... Tem toda a razão, eu dou-lhe toda a razão. Era só isso, mas não. Muito obrigado. Eu dou-lhe toda a razão e não são só as luvas. Muitas vezes vemos um contentor de lixo ou um recipiente de lixo e vemos uma garrafa de cerveja em cima do recipiente de lixo. Nem se deram ao trabalho de... E não é só um problema em Newark, estes telespectadores ligavam-nos de BRIC. Lamentavelmente é um problema de educação. É. Muito boa noite, Newark, faz favor. Luís, eu há bocado tive uma pergunta acerca da vacina, da pessoa que foi com o vírus podia voltar a ter, mas eu tinha outra pergunta. O uso da máscara, nós temos que usar a máscara uma vez ou pode ser usada várias vezes? Há várias respostas para isso. Há umas máscaras que podem ser lavadas, há outras máscaras que podem ser desinfetadas através de um spray à base de água oxigenada e outros produtos. E há uns sprays e há umas máscaras que são, obviamente, de deitar fora e descartáveis. Mas agora escolha aquela que mais lhe convier e use só a máscara perto de gente. Portanto, quando estiver na farmácia, no supermercado, aí sim recomenda-se o uso da máscara. Na circunstância de ir no seu carro ou de não ter gente à sua volta em lado nenhum, então pode prescindir da máscara e assim poupa, de facto, máscaras, já que elas são caras e difíceis de encontrar. Difíceis de encontrar e o pessoal de serviço médico está desesperadamente à procura de luvas, não é? Luvas e máscaras e agora, a qualidade delas é muito relativa. Eu hoje tive a oportunidade de falar com uma senhora costureira de Newark, que está a fazer máscaras para o São Barnabás. Big shout-out para a Isabel Pereira. Ela está a utilizar um pano específico e está a fazer máscaras para todo o pessoal do São Barnabás. São ideias, são ações como essas que fazem a diferença. Muito boa noite, Newark, faz favor. Olá, boa noite. Tenho uma pergunta. O meu esposo deu positivo a 2 pessoas. Os patrões deles não estão a pensar em fechar a companhia ou ter algum tipo de infecção. Qual seria o próximo passo que ele podia tomar neste momento? Olha, essa é a pergunta mais difícil da noite. Diga. Portanto, o seu marido trabalha e vive aonde? Aqui na cidade de Newark? Não, ele não trabalha. A gente vive em Newark, mas o trabalho dele é em Fairlawn. Em Fairlawn. E, portanto, ele continua a trabalhar?
Ele continua a trabalhar, assim, só hoje é que foi dado a resposta certa, que já estavam desconfiados há bastante tempo, que havia 2 pessoas infectadas, que deu positivo. E ele trabalha com outras pessoas ao lado? Ele trabalha com outras pessoas ao lado? Sim, ele tem pessoas rodeadas. Se ele não se sente à vontade, ele pode ficar Ele em casa? está com medo, porque nós temos 2 crianças menores em casa, Claro. e 2 das pessoas aqui em casa são os riscos. Então a gente fica um bocadinho com os corações na mão. Eu vou dar um número de telefone. O número de telefone seja importante. Pode contactar diretamente com o escritório da Eliana Pintor, a pedido dela, porque há situações que o seu marido pode seguir de modo a qualificar para o Fundo de Desemprego. É o 973 589 0713. 0713. Portanto, se não se sente à vontade, se sabe de casos na empresa, bem, aqui já não é uma questão há de soluções e não pode ser discutido. Eu considero isso um crime, que os patrões obriguem a pessoa a trabalhar juntamente com outras pessoas suscetíveis de serem infectados. Mas faça isso, está bem? Ok, muito obrigado e boa noite. Boa noite. Há situações que são perfeitamente... Como não deitar as luvas no recipiente do lixo, deitá-las fora, e um patrão obrigar um empregado a trabalhar sabendo que está positivo, isto é um crime. Inaceitável. E como inaceitável é também, portanto, aquelas situações em que as pessoas não estão informadas e deixam arrastar o caso até... Depois é mais difícil. Ser mais difícil. Vamos para a Colónia. Muito boa noite, Colónia. Faz favor. Boa noite. Boa noite. Epá, eu quero fazer uma pergunta. Diga. Eu queria fazer uma pergunta. Vocês como jornalistas, estão a publicar, e não é uma vergonha para a América. Não é uma vergonha aqui para a América, um país como este, um mundo, não fazer máscaras, não estar a fazer máscaras aqui dentro do país para as pessoas que estão afetadas e para os hospitais e para essas coisas. Olha, eu só lhe posso dar razão. Sabe porquê? Só lhe posso dar razão. Porque... Isso é uma vergonha para este país. Com tanta casa que há costura, tanta coisa não fazer. Outros países, agradeço a sua chamada, Ricky, outros países como a China, o Japão, até países norte da Europa, estavam preparados com quantidades suficientes de máscaras e equipamento médico. E eu admiro-me, de facto, que este país não tivesse a quantidade deste material que é absolutamente essencial. Eu penso que... não estava à espera, eu sei. A questão do problema vem do topo. Porque se nós temos essa liderança, e estou a falar não só do Presidente, não só dos governadores. Já passaram vários. Já passaram vários. Portanto, nós temos que estar preparados para uma situação de calamidade. Claro. E neste momento não estávamos. Não. O que é lamentável. Estávamos à espera de uma guerra, mas nunca deste género, não é? Uma guerra invisível. Ó Sininho, faz favor, muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís. Boa noite. Muito obrigado pelo seu programa. A si e ao Rick, que tem prestado à comunidade. De facto, nós precisamos dessa informação que é muito urgente. E de maneira que estamos aqui em Nova Iorque, aqui na Vila de Ossining, e nós não temos qualquer sítio para irmos fazer um rastreio, um exame para saber se estamos o coronavírus ou não. Uhum. Pois, mas eu acho que nós podermos amanhã... Nesse aspecto aqui a comunidade portuguesa está muito aflita, a gente em caso de emergência não sabemos de onde é que... Mas se tem o contacto, por exemplo, da NYPALC, a NYPALC tem informações também que o podem ajudar, e a Isabel Coelho Marques é pessoa perfeitamente à disposição para isso, mas nós prometemos que amanhã, ou ainda hoje no programa de hoje, lhe vamos dar o número de telefone, portanto, perto de Ossining, onde pode ir fazer o seu teste. Eu estou neste momento à procura da informação e possivelmente nos próximos 2 ou 3 minutos terei essa informação. Portanto, esteja atento, está bem? Está bem, senhor. Um grande abraço. Muito obrigado. Para si, para o Rick, vocês são maravilhosos, merecem a maior sorte do mundo. Um abraço daqui em nome da comunidade portuguesa de Ossining. Um grande abraço para vocês os dois, porque vocês são especiais. Muito obrigado. Muito obrigado. É a nossa vida, a nossa profissão e temos muito gosto em ajudar as pessoas. Atenção, Trump diz que prefere dar o dinheiro às pessoas diretamente do que dar a organizações. Eu aqui
não podia estar mais de acordo com ele. É verdade, porque quando o dinheiro vai para uma organização, nós não sabemos para onde é que ele vai. Quando vai para uma pessoa, pelo menos e quando é que chega, não é? Pode aplicá-lo da melhor maneira que entender. Agora, aplique-o bem, porque a situação não está fácil. Boa noite, Newark, por favor. Quer falar para o programa? Sim, sim, já está. Diga. Sou Luís Pires? Sou. Sou Luís Pires. Diga. Boa noite, é o Vítor Nicolau, como está? Vítor, como está? Diga. Tudo bem, Luís. Minha pergunta é, tem-se falado de muita coisa, de dinheiro, de máscaras, a gente sabemos que há muitos déficits em muitas coisas, mas eu pergunto, porque tenho visto muitos... a desinfecção das nossas estradas, das nossas ruas e NURC, porque tem muito lixo, muita coisa está nas bordas da estrada, lixo está de todo lado. Gostava de saber porque é que não temos ninguém que lave e que desinfete estas estradas dentro do Airbound e à volta de NURC, quando mais necessita. Olha, vou-lhe responder ou tentar responder, porque essa tem sido uma pergunta que eu tenho feito praticamente em todos os programas. Onde é que está a limpeza das ruas? E não temos limpeza, não vamos ter limpeza até ao dia 30 de abril e para mim é inconcebível. É inconcebível porquê? Porque quando ouvimos hoje o mayor da cidade a falar que o vírus pode ser transmissível num simples tocato lá, a até falar... com sapatos, com sapatos. Eu pergunto, não temos limpeza? Eu sei que, e essa pergunta foi já feita, por exemplo, ao vereador aqui do Bairro Leste, ao Augusto Amador, e eu acredito que é uma das situações que deverá ser revista, tal qual Vítor Nicolau, com aquela referente aos transportes públicos, porque estamos a falar em distância social, para ir a um supermercado, para ir a uma farmácia, mas depois num autocarro vão 40 pessoas, eu entendo que as pessoas têm que ir ao médico, têm que ir ao supermercado. E não entendo como é que não há líquidos reagentes, portanto, aquilo que o senhor vê nas cidades da Europa, no Canadá, com as pessoas devidamente uniformizadas, com jatos de um líquido reagente que é para desinfetar um desinfetante, acontece em toda a Europa, em todo o mundo, eu ainda não consegui ver. Já me disseram que à noite fazem isso em Newark. Eu gostava de saber e que me convidassem um dia para nós irmos testemunhar uma ação de desinfecção. Eu quero ver também porque temos várias ruas, passamos todos os dias nelas, onde o lixo se está a acumular já. Exatamente. Muito boa noite, última chamada. Boa noite. Olá, boa noite. Olá, boa noite, como está? Está-me a ligar de onde? De New Rochelle, não é? Então diga, boa noite, faz favor. Diga. Eu tinha uma pergunta a fazer. Faça. Eu sou dono de uma casa. O meu inquilino hoje é suposto pagar a renda até o dia 5. Eu chamei para ele, não pagou ainda. E eu chamei para ele se ia pagar e ele respondeu-me que não ia pagar. Eu tinha 3 meses e depois de 3 meses ainda tinha possibilidade para 1 ano. Não. E esta pessoa está a trabalhar ainda. Eu gostaria de saber como é que posso fazer. Não, não é verdade isso. Há de facto este pacote que foi dado de incentivo económico que ajuda as pessoas a pagar a renda da casa, os tais $1.200 ou os 2.400 se for um casal, e depois depende do acordo que o senhor fizer com o seu inquilino. Ao fim do 3º mês, se ele não quiser pagar, o senhor tem a opção do despejo. Mas tem 3 meses para tentar resolver o problema. 3 meses, porque não há acordo, não há, portanto, são 90 dias, o seu inquilino está 60 dias sem pagar a renda, portanto, chegamos a um ponto... Com os tais 2.400 dá para ajudar, não é? Dá para ajudar e é fundamental haver a comunicação, claro. Porque sem essa comunicação não vamos chegar a nenhum lado, porque depois... Um caso num tribunal pode se arrastar por 5, 6, 7 meses. Onde já chegou à nossa redação foi o Carlos Ferreira, que está prontinho para nos dar as estatísticas do dia. Carlos. Boa noite, Luís. Boa noite, Ricky. Chegou-se então à altura que nos debruçamos sobre os números do mundo, no país, nos estados e nos condados aqui à volta. Há neste momento no mundo mais de 1,3 milhões de casos ativos e mais de 73 mil pessoas já faleceram.
Numa nota positiva, perto de 280 mil pessoas também já recuperaram. Os Estados Unidos continuam a liderar a tabela, com os casos ativos a ultrapassar os 356 mil, com mais de 10.500 mortes. No epicentro europeu, os números continuam a ser alarmantes, mas em Espanha os casos aumentaram apenas 7% e na Itália e Alemanha 6%, o que é animador. Em Portugal, os casos aproximam-se dos 12 mil e 311 pessoas já faleceram. O Brasil com números semelhantes a Portugal no que diz respeito a casos ativos, mas ultrapassou em número de mortes, somando agora 516. Nos Estados Unidos, Nova Iorque continua a ser o estado mais afetado, com mais de 130 mil casos ativos e perto de 5 mil mortes. Segue-se o estado de New Jersey, com mais de 41 mil casos ativos e mais de 1.000 mortes. E vive-se agora o que se temia, e estados do interior, como Michigan, Louisiana e Illinois, a juntarem-se à lista dos estados mais problemáticos. No que diz respeito aos condados do estado de Jardim, Bergen está a aproximar-se dos 7 mil casos e 200 mortos, Essex a chegar aos 4.500 com 186 mortos, e Hudson já ultrapassou os 4.300 casos e mais de 90 mortos. Union County, de momento, está a chegar aos 3.700, com 789 mortos. Numa altura em que se fala que os Estados Unidos estão prestes a viver um novo Pearl Harbor, convém que todos estejamos unidos para que, de mãos juntas, possamos acelerar o processo de normalidade das nossas vidas. E claro que vamos estar todos juntos nisso. Prometemos também, atenção, Riverside. Havemos de falar nisso amanhã. Vamos falar puxar mais para as comunidades. Não? E já agora para New Rochelle, os testes estão a ser feitos no Glen Island Park. Há um centro de testes no Westchester County. Não tenho ainda o número de telefone, mas conseguirei esse número até amanhã. Tenho também uma resposta do Mayor Bollard sobre a limpeza das ruas em Elizabeth. Não se pode ter tudo. Os veículos prioritários estão a ser desinfetados. Para já, devido aos carros estarem nas ruas e não haver multas, é fundamental que as pessoas tomem medidas e tirem os sapatos à porta de casa. Pronto, e chegamos ao final, prometemos voltar amanhã, em nome de toda a equipa que produziu, realizou e apresentou. Tenha uma muito boa noite. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.